Boa noite. O programa de capacitação ministerial vem a você com mais uma aula, videoaula, como nós determinamos que seriam chamadas. Eu estou super contente de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos apresentando as nossas aulas e os assuntos que são pertinentes à nossa apostila. Eu queria entrar agora aqui com vocês no primeiro assunto, que é referente àquela aula que nós tivemos, que é a grande decisão. No quadro aqui nós estamos falando que é muito importante nós lembrarmos esses 6 passos que um novo convertido passa. É uma coisa subliminar, porque está dentro da mente dele, mas imagine que quando você está falando sobre a palavra de Deus para esta pessoa, ela passou pelo primeiro passo, que é o reconhecimento. Ela reconhece quem ela é na presença de Deus e como um pecador, porque todos pecaram. Então nós temos o segundo passo, que é o arrepender-se. Terceiro, confessar. Quarto, abandonar. O quinto, acreditar. E o sexto, receber. Eu não vou me aprofundar muito nesta videoaula, nessa questão, porque esse aqui é mais um gancho que nós estamos dando para falarmos sobre os assuntos que virão. Mas é muito importante saber que neste momento nós estamos aqui, olha. Se você olhar na tela, nós estamos exatamente no momento do julgamento, que é no momento da decisão final. E o que vai acontecer neste momento? Nós vemos que aí, após a grande decisão, o que vai acontecer com o novo convertido é que ele vai procurar alguém para se espelhar. Ele vai procurar uma pessoa a quem ele possa falar: aquele lá é crente, aquele não é crente, olha como que ele vive, olha como ele não vive. E é muito importante que nós tenhamos em mente que todas as pessoas passaram por isso e não será diferente com nenhum. Mas então nós temos aqui que depois do 6º passo, para se tornar um cristão, e nós estamos falando de um cristão de sucesso, nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo. O que significa isso? Nós vamos ter que ter o reconhecimento e passar isso para esse novo convertido, que aquele que prometeu que nunca nos abandonaria ou nos esqueceria está com ele. E que é este que é o principal foco do seu olho. E então nós podemos falar lá em Deuteronômio 31:8, não tenha medo e nem se desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar e nem vai abandonar você. O que isso significa para este cristão? Ele vai acreditar e entender que como um cristão ele nunca mais poderá olhar para trás. Esse cristão ele vai ter que entender que é um momento perigoso onde ele está passando. Vocês estão vendo aqui, ó, que todo aquele que fica indeciso entre duas opiniões, eles estão passando por um momento onde Jesus falou: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de estar dentro do meu reino. Olha, ele não está apto ao reino de Deus. Então nós temos que fazer com que este cristão entenda que se ele olhar para trás e se arrepender daquilo que ele fez, isso poderá trazer para ele uma situação de perigo. E nós temos então temos um exemplo muito forte, que é o nosso irmão Pedro, aquele que foi chamado como a pedra aonde seria firmada a igreja de Deus, e nós sabemos que essa pedra era Cristo, mas Pedro foi chamado: você é uma pedra. E nós temos essa situação que, o que é isso? O cristão que colocar os seus olhos sem ter Cristo como foco, ele pode olhar para um Pedro. E esse Pedro, o que aconteceu com ele? Pedro, ele talvez tenha sido o pior exemplo para nós cristãos, como para um novo convertido. Você sabe muito bem como era a personalidade de Pedro. Pedro era uma pessoa totalmente irrepreensível, obstinada, ele era ousado, poderíamos até falar que ele era uma pessoa rebelde, porque falava-se com ele, ele mesmo assim queria colocar situações.
E maior ainda, ele sempre queria tomar as atitudes e as decisões e as soluções dos problemas por sua mão, por sua força. Imagine um cristão novo convertido olhando para Pedro. Nós podemos falar que os novos convertidos tendem muitas vezes a ser idealistas. O que eles fazem? Eles olham para alguém, e é perigando olhar com Pedro, e ele então vai estar desapontado. Desapontado porque um Pedro não é Cristo. Um Pedro, um irmão da igreja, um pastor, uma missionária, ela não é Cristo. Ela é um homem comum, ela é uma pessoa comum que pode errar como todos erraram. E aí você, novo convertido, e eu estou falando agora, dando argumentos a vocês, minhas irmãs, das equipes de estudo, que vocês podem estar falando com uma pessoa nova convertida e talvez eles estejam olhando para você. E você sabe a sua fragilidade, mas é importante que você tenha o argumento de falar que esta pessoa sempre deverá ter os olhos em Cristo. Eu deixei aqui um material, vou disponibilizar, falando de como era a pessoa de Pedro. Agora, então vamos lá. Essa pessoa vem para você e falar, tá bom, eu não posso olhar para o pastor, eu não posso olhar para a missionária, eu quero olhar para Cristo, mas e como eu vou manter os meus olhos em Cristo? E nós temos aqui um quadro que é muito pertinente. A lição vai falar aqui que nós não devemos manter os olhos em ninguém a não ser Cristo, que é aquele que tem uma imensa misericórdia, longanimidade e é clemente para nos perdoar. Todos nós sabemos o quanto nós erramos, quantas são as nossas fraquezas, então nós temos que não somente os novos convertidos, mas nós mesmos tomamos este alvo. E para manter os olhos em Cristo, você precisa ter o alvo no alvo. Ter os seus olhos no alvo. E este alvo, cada palavra dessa, cada letra que está do alvo, ela tem um significado. Nós temos A de adoração, L de leitura bíblica, V de visão e O de oração. Se você praticar esses 4 passos, que é a adoração, estar sempre ligado no trono de Deus, você ler a palavra, que vai ser a sua bússola, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você ter a visão, manter os teus olhos voltados em Cristo. E então, em oração, pedir ao Pai que não deixe você cair em tentação e te livrar do mal. E aí, então, este novo cristão, então, a partir deste momento que praticou essas 4 letras, ele vai se posicionar. Ele vai querer se alistar no exército de Cristo. E como exército de Cristo, ele vai estar pronto para chamar a atenção de outros. Porque este novo cristão agora, ele faz parte de uma nação eleita, uma nação santa. E essa nação santa, este novo cristão, ele tem alguns objetivos que é muito pertinente a todos nós que fomos chamados para Cristo. E essas ações, essas atitudes logo no começo é muito importante. Porque ele vai querer estar na igreja, isso vai ser muito importante que ele se una a uma igreja, que ele se torne membro de uma igreja. E que a partir deste momento ele comece a apoiar o pastor, andar perto de pessoas que falem da palavra, que aconselhem, porque muitas serão as investidas de Satanás para fazer com que essa pessoa volte para os seus caminhos. A missão do pastor tem que ser muito clara para todos os crentes e para este novo convertido ainda mais. Porque nós todos somos ovelhas e nós precisamos do pastor. E eu aqui queria falar uma coisa que eu aprendi sobre ovelha. Uma vez ministrado durante um workshop, eu me assustei primeiramente quando falou o que um pastor faz com a ovelha que gosta de fugir. Aquela ovelha que está sempre pulando a cerca, aquela ovelha que está sempre procurando um escape. O pastor, quando começa a observar que esta ovelha é fujona, sabe o que ele faz? Primeiro, a Bíblia diz que ele larga as 99 ovelhas e vai atrás dessa fujona. Mas ao encontrar, sabe o que ele faz? E isso me chocou. Ele quebra a perna desta ovelha. E eu falei, nossa, mas que coisa tão forte. Quebrar a perna da ovelha porque ela fugiu. Não, isso não é um castigo. Quebrar a perna da ovelha, ele vai fazer com que essa ovelha agora seja carregada no seu colo. O pastor ele vai jogá-la aqui nos seus ombros e vai carregar essa ovelha até
que a sua ferida, até que a sua perna esteja bem novamente. E sabe por que isso, irmãos? Minhas irmãs? É porque esta ovelha, ao sentir os cuidados do pastor, esta ovelha ao ser carregada diariamente nos seus ombros, ela vai sentir o quanto ela é amada, o quanto ela é necessária, qual é o seu valor. E a partir do momento que ela puder, então, colocar os seus pés no chão, ela vai amar tanto esse pastor, que ela nunca mais vai fugir. Então isso é muito importante, que talvez você entenda que este quebrar de perna seja algo forte, alguma coisa triste que vai acontecer com essa ovelha. Talvez você vai levar um puxão de orelha, vai levar palavras que você não gosta de ouvir, mas é aí onde vai mostrar o amor pela sua vida. E nós então temos então essa pessoa que está envolvida neste passo, nessa marcha, neste comando, neste pelotão, e essa pessoa agora vai tomar um dos passos mais importantes, se não o passo mais importante, depois de ter aceitado a Cristo. Ela vai procurar o batismo. E eu digo a você, posicione-se perante ao mundo. O mundo precisa saber que há uma luz dentro de você e que ela brilha dentro de você. Então o velho homem, aquele homem que queria fazer todas as coisas erradas, ele vai morrer. E este homem novo, a nova criatura vai surgir. E nós vemos isso quando nessa foto nós vemos essa pessoa com este sorriso, mostrando o que é uma nova criatura. Para vocês que conhecem vocês sabem quem é essa pessoa que está na foto. E ele mostra aí claramente a alegria que a alma dele transmitiu naquele momento do renascimento. Então, a morte foi decretada como salário do pecado. Contudo, agora ela é substituída pela ressurreição por uma nova vida. Eu queria mostrar para vocês, ao final deste slide, dessa nossa videoaula, um filme que vai mostrar para vocês o que acontece no momento onde há uma alma sedenta, esperando para ver Cristo e entender o amor de Deus. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza.